assim, um pastor poderoso. Salmo 23:4 é a palavra hoje. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Isso é na NVI, ok? Na ARA, na revista atualizada, que é uma outra versão da Bíblia, diz assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Alguém aqui já se meteu em dificuldades? Já? Aleluia. Alguém aqui já se sentiu alguma vez desamparado e perdido? Que maravilha. Às vezes você se sente perdido e sem direção? Muito bem, então essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Quando Davi escreveu esse salmo, provavelmente ele já estava idoso. A imagem que a gente tem, todo mundo pensa, é que talvez Davi estivesse no campo, porque ele era pastor. Quando ele era pastor, ele estivesse no campo e olhando para o céu ou contemplando alguma coisa, ele escreveu esse salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz andar por verdes pastos. Mas não foi. Provavelmente já estava velho. Ele já estava velho, já estava idoso. E provavelmente também ele tenha escrito durante a rebelião do seu filho Absalão contra ele. Absalão foi um dos filhos de Davi que se revoltou contra ele, chegou a tomar o trono. Davi foi expulso da cidade de Davi, da cidade onde o rei morava. Ele foi expulso, ele teve que sair de lá, porque o próprio filho tomou o trono, expulsou ele, se rebelou contra ele. Isso porque, por causa do pecado de Davi com Batseba ainda, quando ele era novo, ele era mais novo. Porque Deus disse que nunca iria sair a espada da família de Davi, por causa do pecado que ele cometeu de adultério e por ter matado Urias, o marido de Batseba, e com ela adulterado, e nasceu um filho. O primeiro filho deles morreu, mas o segundo foi Salomão, que foi rei de Israel e o homem mais sábio e mais rico daquela época. Mas Absalão, um dos filhos de Davi, se revoltou, e talvez Davi tenha escrito este salmo durante essa rebelião de Absalão. Nessa situação, Davi idoso, passando por essa situação de rebelião do próprio filho, ele olha para trás, olha para o passado dele, para tudo que ele já havia passado na vida, por todas as dificuldades que normalmente a gente passa, e principalmente Davi passou. Então ele olha para trás, e o que ele, vendo tudo que ele está passando, e ele olha para trás, ele olha para o seu passado, e ele declara: o meu Deus é o meu pastor, e supriu todas as minhas necessidades durante toda a minha vida. Toda a minha vida, ele declara, ele esteve comigo, todo o tempo ele esteve comigo. Mesmo quando eu pequei e errei, ele não me abandonou, e ele está comigo agora. Esse é o sentimento de Davi ao escrever esse salmo. Este salmo, então, é o salmo do grande pastor que cuida das suas ovelhas e que jamais abandona as suas ovelhas. Jamais ele abandona as suas ovelhas. Do versículo 1 ao versículo 3 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, na declaração que Davi faz, no versículo 4 que nós lemos, ele diz assim, ó: mesmo que eu andar, isso aqui é importante. Do versículo 1 ao versículo 3, Davi põe o foco em Deus. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por águas por lugares tranquilos, me leva para a água de descanso. O foco dele é em Deus. Mas no versículo 4 ele muda o foco e ele diz: quando eu andar, então ele passa o foco para ele. E ele diz: mesmo que eu andar. Então ele tira o foco do pastor, tira o foco de Deus e coloca nele, Davi. Por quê, querido? Porque não foi o pastor que guiou ele para o vale de trevas e morte. O pastor não faz isso. Não foi. Foi ele que andou sem direção e foi parar lá. Ele diz: mesmo quando eu andar. Foi Davi que foi para lá. Foi a ovelha que foi para lá. Não foi o pastor que levou para o vale. Quem está entendendo aqui? No versículo 3, fala em vereda da justiça. Diga: vereda da justiça. Veredas quer dizer caminhos percorridos com frequência. É essa a palavra no original. Veredas são caminhos que frequentemente a gente anda. Trilha são as trilhas. Quem já andou na mata aqui? Não tem as trilhas dentro da mata por onde o pessoal anda, geralmente? Pois é, por ali é o melhor lugar para se andar. Então existem trilhas. A gente vai fazer também uma caminhada aí pela selva, visitar um bosque, alguma coisa assim. Existem as trilhas. São as trilhas por onde geralmente as pessoas andam. Alguém abriu aquela trilha. Alguém foi em primeiro lugar para que todos pudessem andar por ali. Então isso significa que o pastor andava, ele tinha uma trilha. Quando Davi diz: ele me faz andar por veredas da justiça, o que Davi estava dizendo é: ele tem um caminho por onde ele nos leva, por onde ele nos orienta, por onde ele leva as ovelhas, sempre. Então isso significa que o pastor quer sempre guiar as suas ovelhas por caminhos seguros. As trilhas são feitas para levar as pessoas por caminhos seguros. Então as veredas da justiça que Davi está falando aqui são caminhos que geralmente ele, como pastor, ele sabia. Geralmente os pastores levavam as ovelhas por aquele caminho, porque ele sabia que era um caminho mais seguro. Então, um caminho que o pastor conhece, que vai sempre levar a ovelha para o melhor lugar. Diga: Deus quer sempre me levar para o melhor lugar. O que está implícito aqui? O que está encoberto aqui? O que está dentro do que Davi quer dizer? O que está implícito? Talvez tenha entendido que quando passou pelo vale da sombra da morte, por momentos de escuridão e de dificuldades, foi porque saiu do caminho seguro, saiu da vereda, da trilha que o seu pastor queria que ele andasse. Então veja, agora ele estava sendo perseguido por Absalão, estava velho e sabia que ele já havia andado pelo vale da sombra da morte tantas vezes, mas ele sabia que ele andou porque ele saiu de debaixo da cobertura, ou seja, do caminho que o pastor, que o supremo pastor, que aqui ele está dizendo que é Deus, o Senhor é o meu pastor, havia trilhado para ele. Quando a gente sai do caminho que o pastor quer que a gente ande, da trilha, da vereda que ele quer que a gente ande, geralmente, irmãos, a gente se dá mal. Então, que ensinamento nós podemos tirar destes versículos? Então vamos lá. Primeiro, existe um pastor que deseja te guiar. Amém, querido? Eu vou repetir. Existe um pastor
que deseja te guiar. Quem é esse pastor? Esse pastor é Jesus. João 10, de 1 a 15, ele diz: eu asseguro a vocês, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu quero que você guarde isso, a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Você tem um pastor que deseja te guiar. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele não se compara. Ele não está se comparando. Ele não está fazendo uma comparação. Ele está dizendo que Ele é. As ovelhas, diferente do gado normal, elas conhecem a voz do pastor. Quando o pastor ouve, fala, ela entende, ela sabe quem é, e ela corre para ele. Jesus está, então, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas vêm. Ele leva para o aprisco, ele cuida. Quem é o assalariado? E ele contratava alguém, ele pagava um salário para esse alguém. É desse alguém que Jesus está dizendo. Ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele não tem amor pelas ovelhas. Ele não é capaz de dar vida pelas ovelhas como o pastor é. Porque o pastor ama as suas ovelhas. E o assalariado, quando ele vê o lobo vir, ou o leão vir, ou o urso vir, um predador vir, ele abre no trecho, ele não está nem vendo, porque ele vai dar a vida. Não. Mas o pastor que ama a ovelha, ele cuida, ele não foge, ele usa o bordão, a vara, que está na NVI, porque a vara, o bordão era um pedaço de madeira muito pesado, que o pastor batia, que o pastor agredia todo predador, todo aquele que vinha atacar, para a fera ficar atordoada, e aí ele ter como matar a fera. Então era um bordão, algo pesado, por isso é que é bordão, vara. E o cajado é para liderar ou para puxar a ovelha. O cajado tinha uma ponta tortinha. Quando a ovelha estava saindo, ou ela caía num precipício, ou num buraco, alguma coisa assim, ele ia com o cajado e
puxava essa ovelha com o cajado. Onde pegasse, pelas patas, pelo pescoço, ele puxava. Se a ovelha estivesse na boca, ele batia na fera. Ou então, quando o animal vinha, ele pegava com esse cajado e puxava a ovelha para liberar, para livrar a ovelha. E com o cajado ele batia na fera. São duas armas do pastor. O que Jesus está dizendo é que esse mercenário, esse assalariado, essa pessoa contratada, ele não faria isso, jamais. Mas o bom pastor, o supremo pastor, dá a vida pelas ovelhas. Ele guia essa ovelha. Ele quer guiar essa ovelha. Ele quer cuidar dessa ovelha. Ele quer proteger essa ovelha. Qualquer um, ouça bem o que eu vou lhe dizer, qualquer um ou qualquer coisa que estivesse servindo de guia e de orientação para você, hoje você deve descartar, você deve jogar fora. Qualquer coisa, seja lá qual tiver sido a sua coisa, ou alguém, qual é a voz que você tem ouvido? Quem é que está te orientando? Quem é que está te guiando? É o horóscopo? É o ímpio? É o teu melhor amigo? É a tua melhor amiga? Quem é que está te guiando? Então qualquer coisa. Quem é que está te guiando? É o Facebook? Quem é que está te guiando? É o WhatsApp? Quem é que está te guiando? São livros de autoajuda? É muito bom, mas não muda ninguém, não transforma ninguém. Quem é que está te guiando? São as ideologias da moda, que fazem com que você fique chato na sociedade, que fazem com que você perca a comunhão com as pessoas, porque a ideologia só faz isso. Quem é que está te orientando? Quem é que está te guiando? É a Bíblia? É o teu pastor? Então qualquer um ou qualquer coisa que estivesse servindo de guia e de orientação para você, você deve descartar. Ouça a voz do pastor, ouça a voz dele. Ouvir a voz do pastor e segui-lo é o segredo para ser mais que vencedor. Amém, querido? Quem quer ser mais que vencedor aqui? Aleluia. Então siga a voz do teu pastor, deixa ele te guiar. Existe um pastor que é capacitado para te guardar e cuidar de você. Você pode dizer isso para o seu irmão que está aí do seu lado? Diga assim. Segundo, existe um pastor que é suficiente para suprir todas as tuas necessidades. Amém, querido? Filipenses 4:19 diz assim, ó: o meu Deus, Paulo dizendo aos filipenses, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, todas as necessidades de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jesus é suficiente. Diga para mim, Jesus é suficiente para suprir todas, diga todas, as minhas necessidades. Não adianta você estar procurando suprir suas necessidades na comida, nas drogas, no sexo, no pecado. Não adianta você querer buscar, suprir todas as necessidades suas num trabalho, e muito trabalho, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não é isso que vai suprir as tuas necessidades. Só aquele que pode suprir todas as nossas necessidades é o supremo pastor das ovelhas, é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, irmão. Jesus é suficiente. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso. Ele te alimenta para você não ficar fraco. Ele é o pão da vida.
Ele mata a tua sede, para você não ficar desesperado. Ele é a água da vida. Ele te defende no tribunal quando você tem necessidade, porque Ele é o teu advogado. Ele é o supremo pastor. Ele é suficiente para nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Você pode dizer isso? Jesus supre todas as minhas necessidades. Ele também, querido, Ele está contigo e te resgata da morte. Ele está contigo todo o tempo e Ele te resgata da morte. Quem é esse pastor? Quem é esse pastor? Aleluia. Davi diz: mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O homem, nosso pai Adão, e o homem, nós, de uma forma geral, o homem, escolheu um caminho de escuridão e morte por causa do pecado. Efésios 2, versículo 1 e versículo 4 e 5 diz o seguinte. Versículo 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 4 e 5 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém, querido? Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E venceu a morte por nós. Ele venceu a morte por nós. Nós não vamos mais andar. O salvo não vai mais andar pelo vale da sombra da morte. A morte para nós é amiga, não é mais inimiga. O crente não pode ter medo da morte, porque a morte já foi vencida. A carne precisa morrer. Ela precisa morrer. Ela vai morrer. Um dia nós vamos morrer. Mas nós não somos carne. Eu e você não somos carne. Nós somos espírito. Entenda isso de uma vez. Abra sua mente e seu entendimento pela fé. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é carne, 4. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Quem está entendendo aqui? Então repita comigo: eu sou espírito que tem uma alma que habita num corpo. A alma é a sua consciência. A alma é o intelecto, é a mente. Está tudo aí. Então Jesus morreu a nossa morte. Quem entende a palavra substituição? É uma coisa ou alguém que toma o lugar do outro. Substitui. Preste atenção. Jesus nos substituiu plenamente. Ele sendo santo, sem pecado, separado, santo. Ele tomou a nossa carne. Ele não teve pecado, mas tomou a nossa carne. Todos pecaram, porque nós somos filhos de Adão. Por isso que todos pecaram. Quando Jesus nos substituiu, Ele veio, como segundo Adão, Paulo fala, não
como o primeiro Adão, mas o segundo Adão perfeito, como Deus quer que a gente seja. Como Deus sabia que jamais a gente ia poder ser perfeito por causa do pecado, o que é que Ele faz? Encarnou em Cristo Jesus, que Jesus é Deus, tomou a nossa carne, veio habitar num corpo. Aquele que era espírito habitou num corpo, tendo uma alma, levou, pegou todos os nossos pecados, de toda a humanidade, levou para a cruz do Calvário, porque o pecado, a carne pecadora tem que morrer. Ele não tinha pecado, mas naquela hora o pecado de toda a humanidade, meu, teu, daqueles que ainda vão vir, dos do passado, veio sobre ele. Ele foi para a cruz e consumou a obra, finalizou a obra da salvação ali na cruz, dizendo: tetelestai, está consumado, e morreu. Quando Jesus morreu, sendo nosso substituto pleno, nós, aqueles que vão crer, aqueles que creram, estavam esperando o Messias, aqueles que creram nele naquela época, e os que ainda vão crer, que éramos nós, e ainda vão crer depois de nós, os pecados desse povo estavam sobre ele. Então, com a morte de Jesus, ele pagou os meus e os teus pecados. Pago, ninguém deve mais nada. O salvo não deve mais nada. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1 diz. Ele pagou o preço. Por isso é que ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele nos substituiu plenamente. O pecado que você vai cometer daqui a pouco, porque nós pecamos, Cristo já pagou o preço. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Simplesmente aceitar que Ele já pagou o preço pela fé, e viver como vitorioso, e larga o pecado. O pecado, para nós cristãos, não é proposital. Eu não peco porque quero, eu peco porque sou pecador. Nós não pecamos, nós não somos pecador porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas os nossos pecados já foram pagos. Quem está entendendo, querido? Então viva como vencedor. Quando você pecar, não deixe o diabo te acusar. Como é que se resolve o problema? Confessa. Porque se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Confessa e abandona e larga. Agora, aquele que estão pecando propositalmente, aí é outra coisa. Isso é o ímpio. Ele peca porque quer. Ele peca porque ele agride Deus, ele quer agredir Deus. Esse não nasceu de novo. Eu não estou falando, irmão, de repente você tem uma reação. Eu não estou falando disso. Isso aí, a sua alma precisa ser tratada. Pessoas explosivas, eu não estou falando disso. Isso não faz você perder a salvação. Ninguém perde salvação, porque Jesus consumou a obra. Ele não vai morrer segunda vez por você. Está feito, está resolvido o problema. Quem está entendendo aqui, querido? Está resolvido, nós vamos para a glória. Nós vamos para a glória. Agora nós estamos caminhando por aqui, e isso deve me levar à santificação diária. Lembrar do que Ele fez e me santificando dia a dia. Porque tem a minha parte na santificação. Quem está entendendo aqui, querido? Amém? Então entenda. O que Jesus diz é: eu sou o bom pastor e dei a vida pelas ovelhas. Era isso que Ele estava dizendo. Ele já nos guiou, Ele já nos orientou. Agora o que nós temos que fazer? Andar pela vereda, pelo caminho que Ele trilhou.
Mas mesmo quando, às vezes você erra o caminho, quando tomar algumas decisões erradas ou agir de forma contrária ao caminho que o pastor quer te levar, e entrar em caminhos de escuridão, e muitas vezes em vale mortal, não pense que ele te deixa. Ele não te deixa. Ele jamais vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Nunca. Ele é o bom pastor. Davi diz, mas mesmo aí, diz Davi, ele está comigo. Versículo 4, é isso que ele diz. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Você pode dizer isso? Levanta a sua mão e diga assim: quando eu andar por um caminho de escuridão, trevas, Ele, Senhor Jesus, vai estar comigo sempre. Jamais Ele me abandona. Mesmo no teu pecado, mesmo no teu erro, mesmo na tua caminhada errada, Ele está contigo. Entenda isso. Não é porque você errou que Deus te abandonou. Deus não abandona ninguém, irmão. Deus não abandona ninguém. É a ovelha que sai por outro caminho. Mas Deus não abandona, Ele vai atrás. Desde o Éden, Deus foi atrás do pecador. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. E Deus, na viração do dia, estava andando pelo jardim. O que ele estava fazendo? Andando, diga andando, pelo jardim. E qual é? E quem é que ele estava atrás? De Adão e Eva. Eles estavam escondidos. E Deus diz assim, fez a primeira pergunta: Adão, onde estás? Adão, onde é que tu estás? Deus sabia? Sabia. Mas ele estava atrás do pecador. E Adão sai de trás da árvore, agora com a folha de figueira na frente, porque ele havia pecado. Na verdade, presta atenção que eu vou te dizer. O homem tem medo da morte por causa disso. Porque Deus havia dito: no dia que tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Adão estava com medo que Deus o matasse quando o encontrasse. É por isso que o homem tem medo da morte. E até cristão tem medo da morte. Mas eu quero te dizer que foi resolvido o problema. Em Cristo Jesus foi resolvido. Jesus venceu a morte. Quando eu e você morremos em Cristo, porque Ele é o nosso substituto, Ele morreu e nós, está pago o preço, nós morremos. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Agora nós temos vida eterna. Ele conquistou a vida eterna para nós. Foi isso que aconteceu. Substituição plena, total. Então desde o jardim Deus procura o pecador. Deus não abandona o pecador. Ele quer que todos sejam salvos. Todos. O que a gente tem que fazer é tomar posse disso e viver como mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Ele já fez tudo. Eu não preciso fazer nada. Deus não vai me amar mais nem menos porque eu sou pecador, por causa disso, porque eu não vou para a célula, porque eu sinto preguiça, porque eu não sei das quantas. Isso não vai mudar. O amor de Deus, Ele te ama, Ele é perfeito, é amor perfeito, integral, total. Ele não ama mais nem menos. Ele é assim, Ele é amor. Ele não ama por quantidade. Ele ama com a sua perfeição. Ele é todo perfeito, Ele é todo amor. Ele te ama com todo o amor dEle, com toda a vida dEle. Então entenda, amado, de uma vez por todas. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é graça. Ele nos amou pela sua graça. Graça é benefício, é dádiva sem merecimento. Ele nos amou pela sua graça, nós somos salvos mediante a fé. Agora você tem que crer nisso, porque senão você vai andar como derrotado. Quem está entendendo aqui, querido? Você quer andar como vencedor? Deixa o Supremo Pastor te guiar. Ele é suficiente para você. Ele cuida de você. Amém, amado?
Ele cuida de você. Ele está contigo. Ele visitou a morte por causa da gente. Ele é o Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele jamais vai te abandonar no meio do vale ou na escuridão. Ele vai estar sempre com você. Lembra disso, nunca você está só. Isaías disse: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandonem, eu jamais te abandonarei. Então, cure os seus traumas. Deixe de tolice. As pessoas jamais vão suprir suas necessidades, só Cristo supre. Não fica cobrando dos outros. É porque o meu marido não me ama, porque meu filho me abandonou, porque não sei quem. Ei, irmão, pare com isso. Aquele que te ama nunca te abandonou. Eu estou sozinho agora. Eu sou um pobre coitado. Isso é mentira do diabo. Ele quer que você viva assim, para você viver um derrotado. Levanta a tua cabeça. Eu sou filho de um Deus vivo. Ele é o meu pastor, Ele deu a vida por mim. Ele é o meu pai, Ele nunca me abandona. Nunca, 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 nunca. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Todos se sentem assim um dia, se você ainda não se sentiu. Mas eu quero te dizer, quando você se sentir só, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar dessas palavras. E você vai se animar e dizer: não, eu não estou só não. É mentira do diabo, é mentira da minha mente, é mentira da minha alma. Eu sou espírito, eu não sou alma. Eu sou espírito, meu espírito foi refeito, é novo. E eu creio, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia, eu sou mais que vencedor. Eu não estou só, eu vou sair por aqui. Eu vou andar pelas veredas que Ele já me ensinou. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vou chegar no lugar que Ele quer para mim. Eu vou conquistar o lugar que Ele tem para mim. Eu vou para o lugar que Ele tem para mim. Porque Deus tem o melhor lugar para você. Ele quer te guiar para o melhor lugar. Para o melhor lugar. Jesus não é um contratado que foge quando vem o perigo. Não. Ele não é um contratado que foge quando vem o inimigo, quando vem a escuridão. Não, não, não. Ele é o bom pastor. Diz Jesus: é o meu bom pastor. Ao longo da nossa vida, nós passamos por lutas, por provações, queridos, e por várias experiências. Mas nenhuma delas vai pegar o teu pastor de surpresa. Ele está preparado. Nenhuma provação, nenhuma tribulação, nenhum problema, nenhuma dificuldade que você passar vai pegar Jesus de surpresa. Ele já passou pela nossa vida, Ele conhece. Ele foi primeiro. Amém, querido? Ele fez primeira vereda. Ele abriu o caminho. Ei! Então não pensa assim: puxa vida, por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Não, meu filho, foi você que talvez tenha caminhado por aí. Mas se for necessário passar, não se preocupe, porque Ele está contigo. Ele vai estar com você, irmão. Então levanta a tua cabeça, respira, vamos junto. Porque essa é a vida. Você pode confiar nele e ter paz. Tenha paz, irmão. É um povo que anda atribulado de um lado para o outro, sem paz. Querido, sossega. Sossega o teu espírito. Creia em Jesus. Deixa Ele ser suficiente para ti, que a tua família vai se converter. Busque Jesus, deixa Ele ser o teu bom pastor, e Ele preencher toda a sua vida e cuidar de você, que o seu filho vai sair do vale da sombra da morte. Queira Jesus, se entregue para Ele totalmente, vá viver por Ele, pelas veredas que Ele manda você caminhar através da sua palavra. E não se preocupe não, que você vai ser guiado, vai dar tudo certo uma hora. Vai dar tudo certo. Porque se ainda não deu certo, é porque ainda não terminou. Se ainda não deu certo, se você ainda não conquistou, é porque ainda não chegou a hora. Mas vai chegar, Ele vai estar te guiando, Ele está te orientando. Calma. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te orientar. Para de querer andar pelos teus caminhos, porque isso vai dar em escuridão, em trevas e morte. Anda pelo caminho. Não deixa ninguém te guiar. Nem pessoas. Nem ideologias. Nem ideologias partidárias. Nem modismo. Nem mídias sociais. Deixa Jesus te guiar, te orientar, porque Ele vai te levar. Ele vai te levar para o bom pasto. Ele vai te levar para o melhor que tem nessa terra. E no porvir a vida eterna ainda. Quanto mais nos aproximamos do nosso pastor, mais seguros nós ficamos. E mais a sua paz vai enchendo nosso coração.
Quanto mais nós nos distanciamos dele, mais escuridão e trevas. Isaías 40, 9-11 diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Até as mães, que são ovelhas. Calma, irmão. Deus vai te guiar, mamãe, e teu filho vai junto. Isaías 43, de 1-3 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Deus dá nações em troca de nós. Ele ama você. Ele está dizendo que você não vai passar por tribulação? É isso que ele está dizendo aí? Não, ele está dizendo que se você passar pelas águas, ela não vai te cobrir. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu, Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, o teu pastor, eu estou contigo, eu jamais vou te abandonar. Para finalizar, Apocalipse 1, 17, 18, diz assim: João, tendo a visão de Jesus glorificado, ele diz assim: quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, da morte e do inferno. Hades é inferno, da morte e do inferno. Jesus venceu a morte, o inferno. Não tema a morte. Se você passar por tribulação, problema, será que eu vou morrer? Se morrer, vai para a glória, porque Ele está contigo. Na antiga aliança, presta atenção, amados, olhe bem para mim, isso é poderoso. Na antiga aliança, na aliança mosaica, no Antigo Testamento, na antiga aliança, as ovelhas morriam pelo pastor. Mas na nova aliança, foi o pastor quem morreu pelas ovelhas. Você pode ficar de pé.